Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, neste dia 21 de fevereiro de 2019, com Atualidades Pampa. Notícia efetivamente é o que não falta neste programa. Principalmente notícias que vêm lá de cima, lá de Brasília. Cada dia tem uma coisinha nova, uma coisinha diferente. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu programa preferido. Vamos dar uma conferida nos destaques desta edição? STF vai votando para criminalizar a homofobia. Pois a decisão do Maduro, ou melhor, do Maduro de fechar a fronteira, cria a primeira tensão internacional para o Brasil nos últimos anos. Carnaval também é uma oportunidade de empregos e negócios. Polícia Federal faz uma mega operação para parar o tráfico, mas na realidade parecia uma companhia aérea. E Onyx Lorenzoni declara: o governo não pensa em demitir o ministro do Turismo. A avenida faz história em Itaquerão, em São Paulo. Muito bem, esses e outros assuntos que podemos até compartilhar com você, se você tiver este interesse, ou também de participar dos assuntos que aqui serão tratados, use o nosso atualidades@pampa.com.br ou o nosso WhatsApp 999-777-001. Vamos começar com a boa notícia. Carnaval está aí e a Roberta disse que o Carnaval é uma boa oportunidade não só para a folia, como também para os negócios. É isso mesmo, Magda. Segundo o SPC Brasil, o gasto médio esse ano vai ser maior do que nos outros anos do brasileiro médio. Segundo eles, o gasto médio fica em torno de R$ 634 por folião. E de cada 10 brasileiros, 6 pretendem gastar no carnaval. Entretanto, eles chamam a atenção que 39% desses foliões vão gastar e não tem um planejamento se esse valor vai caber ou não no seu orçamento. 21% deles acham que vão gastar, inclusive, além da conta. Então, é bastante perigoso. A Roberta é muito delicada, muito gentil. Se você vai gastar o que você não tem. A Roberta é toda requintada. Você vai gastar o que você não tem. Vou arrancar os cabelos para pagar. Por outro lado, a Confederação Nacional do Comércio sinaliza que é uma grande oportunidade para o setor de bares, setor hoteleiro, setor de restaurantes, que tende a crescer esse ano. Segundo eles, pretendem movimentar 6,78 bilhões de reais, 2% acima do que do ano passado. E estima-se, aí é o lado bom, que eu fico muito feliz, que nós vamos ter um volume de empregos, ainda que temporários, mas é uma oportunidade. Em torno de 23 mil novos postos de trabalho estão sendo abertos em razão da folia. Enquanto uns estão gastando, os outros estão ganhando dinheiro. Claro, né? sempre assim. É assim que circula a grana, né? Acho que eu tô fã do futebol, hein? Que acontecimento. O futebol aconteceu uma derrota, mas um acontecimento histórico. Imagina só, dona Magda, um time de futebol que nunca saiu do Rio Grande do Sul. Foi uma avenida. Isso é que nem aquela história da Miss, da modelo, que nunca saiu da cidade dela, chegou em Nova York e foi capa da Vogue. O que aconteceu com a Avenida ontem? A Avenida foi disputar a Copa do Brasil com o Corinthians, no Itaquerão, que é o estádio histórico que abriu a Copa do Mundo do Brasil em 2014, e saiu ganhando de 2-0 no primeiro tempo. 2-0 é um resultado muito alto, muito elástico, contra um time do padrão do Corinthians, um time gigante, onde um jogador do Corinthians é a folha salarial de todo a Avenida. Não, são os gols, né? Essas são as imagens dos gols. 2-0, dona Magda, ele teve um pequeno problema. O Corinthians conseguiu fazer o 2-1 antes de terminar o primeiro tempo. Aí muda toda a logística do futebol. O futebol, quando ele vai com um resultado adverso para um time, na virada do primeiro para o segundo tempo, ele cria uma logística e toda uma mudança tática. Aí o Avenida segurou, vejam só, até os 25 minutos do segundo tempo, o 2-1. Aí não conseguiu mais. Lembrou muito a Argentina contra a Alemanha na Copa de 2006, que a Argentina, com 10 jogadores, segurou a Alemanha até os 40 minutos do segundo tempo. O 2-1 depois foi para os pênaltis e perdeu. Aí mostra aquela máxima do futebol, que tem a ver com o yin e o yang. O yin e yang é o círculo que movimenta o universo chinês.
De repente, esse dia não estava para o Avenida. Se tivesse para o Avenida, o Corinthians poderia jogar 2 partidas, mais 200 minutos e não ia empatar. Então, o Avenida bailou, mas mostrou um heroísmo e uma coragem. Mas eles comemoraram, Comemoraram, achei legal. Comemoraram porque é uma cidade pequena, uma cidade grande, acabou de dizer, nunca saíram de lá e fizeram uma campanha extraordinária. Valeu, Avenida. Dona Magda, pessoal eu de Santa queria, Cruz. além de só aditar ao comentário do meu colega, os detalhes especiais da partida, porque o empate ainda levaria para os pênaltis. Ok. Né, pelo regulamento, porque como o Avenida estava jogando fora, então é um jogo só, não tinha jogo de volta, era um jogo só, mas o empate levaria aos pênaltis. E a vantagem do Corinthians foi quase aos 40 minutos do segundo tempo, num gol contra, que é uma fatalidade. Pois é, eu ia perguntar se não tinha sido, futebol, porque eu não vi o cara fazer o gol. É uma fatalidade que só o futebol me apresenta. Uma bola fácil, defensável, que se vai ao goleiro não teria dano nenhum, e o defensor já virado, a bola bate nele e desloca completamente o goleiro. E aí sim, com 3-2, o 4-2 foi uma consequência, como disse o Chicão. Mas então a fatalidade não contribuiu para que talvez a página do Avenida fosse maior do que já foi. Tô bem. Gustavo Vitorino, tu que gosta do pessoal, olha aqui, ó, a informação. Olha que bacana. O pessoal está sendo investigado por usar candidatas laranjas nas últimas eleições em São Paulo. Será que o pessoal dos aventais laranja vai fazer alguma distribuição de frutas para os coleguinhas? Pois é, né? Nada como um dia após o outro com uma noite no meio. É verdade. Eu avisei que essa história de criar esse fundo eleitoral ia criar mais uma vigarice. E é uma vigarice que criaram. Porque a maioria dos partidos utilizou laranja para fazer dinheiro. Essa grana foi para o bolso dos políticos. 1,890 bilhão de fundo eleitoral que o parlamento brasileiro criou sob o pretexto de financiamento público de campanha. Uma besteira que nasceu no STF, que decidiu que o financiamento privado de campanha era ilegal. Ou seja, uma besteira provocou a criação de outra besteira que virou um monstro e que hoje é uma grande vigarice. Todos os partidos estão enrolados. Nenhum partido resiste a uma auditoria séria do Tribunal Superior Eleitoral nas contas. Todo mundo, a Carmen Flores aqui do PSL está enrolada. Pagou a filha dela, a neta dela. O Fernando Collor gastou 80% da grana que foi para ele gastou nas empresas dele. Virou uma vigarice. E nenhum desses caras de pau que aprovaram essa barbaridade se dispõe a vir na televisão e dizer o seguinte: olha, a gente fez uma bobagem. Isso, bobagem. A respeito disso, só porque linka com o meu assunto. Pois não, só pode linkar, dona Carla. Posso? Então tá. Fazendo link com o meu assunto, desde que o Bebiano saiu do governo, as pessoas se perguntam se o ministro do Turismo não vai sair também. Exatamente o caso que o Vitorino está tratando agora, que é a questão da candidatura com laranjas, né? Então, tem uma candidata deputada ao estado de Minas Gerais que disse que o ministro do Turismo tinha, como presidente do PSL, que na época tinha passado um dinheiro para ela e depois pedido para ela transferir devolver esse dinheiro. Essa é a acusação. Onyx Lorenzoni disse, que é ministro do governo, ministro forte do governo, disse que o governo não pretende demitir agora o ministro do Turismo, o Álvaro Antônio, porque pretende avaliar o caso, vai esperar mais informações, se realmente tem alguma coisa que faça com que o ministro do Turismo caia. Bom, a investigação pertence ao Ministério Público de Minas Gerais, mas o ministro do Turismo pediu que fosse para o STF. Essa informação vazou. Chegou ao Supremo no dia 15, foi sorteado, o ministro que está é o Luiz Fux. Com esse pedido, ele alega que essa informação, que essa investigação toda se diz com o fato dele já deputado federal. Foi na candidatura, mas como se fosse deputado federal, então que precisava ir para subir para o STF. Então isso ainda vai ser avaliado. Eu lembro de uma dos áudios que rolou do Bebiano com o Bolsonaro, com o presidente, no qual ele explica a questão das candidaturas
né, que estão ditas como laranja. Ele disse assim, eu só repassei o dinheiro para alguns presidentes de cada estado. E aí eu lembro exatamente disso agora. E que esse presidente é que fez o uso do dinheiro como bem quis. O que deu a oportunidade para muita gente, como disse o Vitorino, trabalhar o dinheiro de uma outra forma, que não a forma que deveria ter sido feita. Então, a questão é que o governo agora entende que não vai demitir o ministro, que vai esperar mais informações, vai esperar o caso se desenrolar para, então, tomar alguma atitude mais drástica. Que era, na verdade, o que o governo pretendia fazer com o Bebiano. É que o Bebiano trocou os pés pelas mãos. Quando mentiu que tinha falado sobre um assunto com o presidente e, na verdade, ele tinha falado sobre outro. Exatamente. E aí eu fiquei pensando... Porque o presidente tinha dito a mesma coisa. Vamos aguardar, vamos ver o andamento, vamos ver o que tem de fundamento nisso. Exatamente. E aí ele tratou de outros assuntos, foi indagado se estava tudo bem, se não tinha crise. Ele disse que não tinha crise nenhuma no governo, que já tinha falado com o presidente. Na verdade, ele não estava se referindo a exatamente isso e sim outros assuntos que ele tratou com o presidente naquela segunda-feira. Dona Magda, discordo muito da forma com que o Vitorino analisa a matéria, porque ele tenta englobar tudo quando as coisas têm que ser individualizadas e responsabilizadas criminalmente e politicamente. Quem fez? Dizer que todo mundo faz para eximir alguns já localizados da sua responsabilidade, eu acho que não vale. Né? Existe uma lei, então houve um processo. Agora é o pessoal, vamos investigar o pessoal. E se for criminalizado, sejam punidos quem fez. Exatamente. Se houve uma denúncia antes. Agora dizer assim, como todo mundo faz, então vamos dizer que a lei foi errada, esquece, bota para baixo do pano. Eu não concordo com isso. Esse jeitinho brasileiro não dá para eu não concordo com isso. Eu acho que hoje é o pessoal, inquérito, Polícia Federal, vamos investir, se fez, porque há uma legislação vigente. Porque se escudar, aí eu posso roubar porque a doutora Roberta roubou e a doutora Roberta pode roubar porque a Carla roubou. Não, nenhum dos três podem roubar. Então eu quero a individualização, quero inquérito para cada um dos apontados e que se houver responsabilidade que tenha, se for absolvido, arquiva e não faz nada. E essa questão dele pedir para subir para o STF, isso que eu fiquei pensando, deixa eu só colocar uma coisa no lugar aqui. Eu não quis dizer, em hipótese alguma, que deveria se passar a mão por cima. Eu acho que nós temos que punir todos. O que eu quis falar eu falei foi da gene dessa imbecilidade que foi o fundo eleitoral. Esse monstro que foi criado virou essa vigarice. Sim, o PSL fez, está evidente que o PSL fez, mas todos os partidos fizeram. Todos. Se o Tribunal Superior Eleitoral divulgar a lista de investigações que tem agora, todos têm encrenca. Todo mundo está com encrenca. Todo mundo tem nota fria, nota de amigo, nota de empresa de parente. Todo mundo está enrolado. Não tem um partido que escapa. Isso foi criado no parlamento. O que eu quis dizer é que a lei foi absurda porque tirou 1.890 bilhões de dinheiro público que poderia ser investido em hospitais, poderia ser investido em medicamentos para as farmácias populares, poderia ser investido em educação, poderia ser investido em qualquer coisa, menos em político, porque a gente sabia no que ia dar. Dinheiro na mão de político vira sacanagem. O que a gente está vendo é uma grande sacanagem. E o partido do Bolsonaro está evidente que está metido no rolo também. O vício desde a origem. Não é diferente, né? Começou com a decisão de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que quis ser o Vestal da humanidade, relatou a matéria e disse: o STF não pode aprovar financiamento privado de campanha. As empresas não podem contribuir. Só financiamento público. Aí o glorioso STF aprovou esse relatório, o senhor Gilmar Mendes, que era o relator da matéria, acabou com o financiamento de campanha. Era tudo que os políticos precisavam para meter a mão no dinheiro público também para a campanha eleitoral. Então, além do fundo partidário, criaram também o fundo eleitoral, graças a essa decisão, mais uma equivocada do STF. Resultado, criaram esse monstro. Vocês estão vendo só o início. Porque se for investigado a fundo, esse 1.890 bilhões virou uma das maiores sacanagens eleitorais dos últimos tempos. Com a palavra, o Tribunal Superior Eleitoral.
Alguém vai falar sobre isso? Só essa questão, né? Porque a gente fala desses valores, eu até gostaria de questionar o Vitorino, porque seria destinado a quê? Viagens, panfletos, porque é um valor muito absurdo, são quantias enormes por uma justificativa, às vezes, que a gente vê, criação de carimbos nessas notas que eles colocam, de algum momento fazer panfletos que a gente conversa. Para quem conhece as gráficas, um panfleto com fotos, com imagens e até com papel brilhoso não sai naqueles valores apresentados. Sabe quem é que recebeu 20 milhões? 20 milhões? Não prestou conta ainda. Não deu uma notinha ainda. Não. O Lula. Ah, bom. Ele era candidato a presidente pelo PT. Foi direcionado para a campanha dele, para os recursos dele, 20 milhões. Até agora, silêncio total e absoluto. O seu Paulo Pimenta está lá fazendo barulho. E as lá, campanhas milionárias também. E as campanhas milionárias também com relação aos publicitários. Olha quantos publicitários envolvidos. O Aécio recebeu um caminhão de dinheiro. Uma campanha pode ser muito cara. O Collor, eu disse aqui, o Collor gastou 80% da verba dele nas empresas dele. Gráficas. A Carmen Flores aqui pagou a filha e a neta. Usou o dinheiro do PSL para pagar a filha e a neta na campanha eleitoral. É que não se justifica em alguns momentos. Por exemplo, na questão da Carmen Flores, que ela fez um vídeo com, claro, Jair Bolsonaro se aproveitando da figura, então, do atual presidente, uma câmera, claro, não tinha nem microfone, para quem é técnico desse aspecto. O enquadramento péssimo, no momento ali, provavelmente, que o Jair estava em deslocamento, ela parou, fez, e isso foi a campanha dela durante a maioria, né, dos comerciais em que ela tinha esse tempo de televisão, e a gente fala do próprio Bolsonaro, que não tinha tempo de televisão, se utilizou, até foi criticado, porque a sua primeira coletiva como presidente da República foi sobre uma prancha de surf com alguns livros e uma forma até um pouco, foi a forma que ele adquiriu durante toda a sua campanha de conversar através das redes sociais, mas a questão técnica deixava muito a desejar, então não precisa ser uma campanha milionária com gastos estratosféricos para ter sucesso. Claro que não. Quero mostrar para vocês, para aquelas pessoas que não viram ou que só sabem, o incêndio que aconteceu em Bangladesh, num distrito, na verdade, histórico de Bangladesh, onde pelo menos, porque você sabe que essas informações estão a cada minuto se atualizando, pelo menos 78 pessoas morreram e mais de 50, 60 pessoas ficaram feridas, incluindo aí pessoas que ficaram em estado grave. Foi um incêndio que atingiu vários edifícios, né, em um distrito histórico. Olha só o que é o incêndio, olha o que é a chama. O incêndio ocorreu em Shah Bazar, deve ser isso, na parte antiga de Dhaka, e pode ter sido causado, pasmem os senhores, por um vazamento de botijão de gás, antes de atingir um depósito de produtos químicos inflamáveis. Por isso que nós temos essas imagens terríveis, essas chamas terríveis que ainda se espalharam por mais lugares. Os bombeiros tiveram uma dificuldade muito grande de conter ou até mesmo de salvar as pessoas. Os bombeiros, porque tem partes, inclusive, nas ruas dessa cidade, desse distrito, que são extremamente estreitas, como se percebe em outras cidades. E as próprias construções são muito próximas, né? O que faz com que haja dificuldade de chegar aos lugares, e ainda tem o problema que lá, como aqui, também falta água para os bombeiros trabalharem. Dona Magda, sempre que eu vejo morte assim, falando de gás, eu me lembro, e aí menciono os meus contemporâneos, os mais antigos aqui. A senhora se lembra quando surgiram a questão do gás, o gás como energia, sim. E se botava exaustores? Não é exaustores, o que regula o gás, se botava dentro dos banheiros e nós começamos... O aquecedor a gás. Nós começamos a ter mortes por asfixia. Por asfixia, porque não se tinha a noção de que um simples vazamento, tu dentro do banheiro tomando gás, aquilo era colocado. E aí, lógico, estávamos engatinhando, né? Era uma técnica que iniciava ali. E morreram várias pessoas, até que se foi proibido, então, de se botar dentro. Isso agora fica fora do imóvel. Isso tem que ficar fora. Então, sempre que eu lembro esses vazamentos de gás, eu vejo, porque é uma morte que tu não te percebe. Não, tu começa a perder, que é o caso dos meninos do Flamengo. Que é o caso dos meninos do Flamengo, exatamente. Eles foram respirando, exalando. Uma sonolência, e aí acaba baixa pressão. Tu perde o poder de reação. Tu perde o poder de reação. A gente nem deve dizer isso, porque é o tipo de suicídio
É o menos dolorido. É outra coisa. Isso é outra coisa. Magda, nós estamos querido. vivendo um momento de tensão, porque foi anunciado que hoje às 18 horas seria fechada a fronteira do Brasil com a Venezuela e para o nome da cidade, eu nunca lembro, é um nome complicado. Só que o Maduro resolveu antecipar e por volta das 3 da tarde a fronteira já estava fechada. Ele colocou blindados e fechou a fronteira com o Brasil. Isso porque o Brasil se dispôs a mandar pela fronteira lá de Roraima ajuda humanitária. Alimentos, cobertores, medicamentos, especialmente para crianças, enfim. Maduro diz que não quer receber. Que não quer nem que entregue para o exército dele, não quer. E a justificativa é mais absurda, né? Cancerígeno, pode ser adulterado, envenenado. Ele é doente, louco. Não ofende os doentes, ele é louco. Ele é louco. Ele é louco, sem vergonha, safado, déspota. E a vice dele também, porque a vice dele falou barbaridade. Pois agora com essa medida, judicialmente, a ONU pode se manifestar e movimentar os seus pauzinhos, né? Olha bem, o Mourão embarcou para Colômbia, porque estão reunidos lá 9 países, dentre eles os Estados Unidos, e que estão discutindo as medidas a serem adotadas em relação à Venezuela. Bom, a situação do Maduro começa a ficar cada vez mais complicada. Por quê? Porque tanto a Colômbia quanto o Brasil estão apoiando, digamos assim, uma intervenção na Venezuela, mas não querem usar força militar. Os Estados Unidos diz que coloca à disposição a sua máquina bélica, que é uma máquina devastadora. Só que tem um problema, gente. Eu não vejo mais negociação possível. O Maduro é louco, ele só vai sair de lá de guarda-pó de madeira. Ele não vai sair por bem. Ele, os generais... Eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe quantos generais tem no Brasil? 62. Você sabe quantos tem na Venezuela? 408. Eu achei que era 600. Por quê? Porque ele promove os generais, ele dá altos salários, altos rendimentos. Ele comprou o exército. Ele comprou o exército. O comando militar venezuelano está comprado. Todo mundo tem contas numeradas, paraísos fiscais no Caribe, alguns operam cartéis de drogas, enfim. Então, assim, a Venezuela é um bunker do comando militar do Maduro. O que acontece? Esses caras sabem que eles serão perseguidos caindo do governo do Maduro. Vão achar eles em qualquer lugar. O Maduro vai ser morto mais cedo ou mais tarde. O Maduro não vai morrer de velho. O povo, quando meter a mão nele, vai ser que nem o Gaddafi, que nem o outro aqui, o Gaddafi, aquele outro lá, o Saddam Hussein. O povo vai pegar ele e vai justiçar. É uma questão de tempo. Agora, é muito complicado para o Brasil e para a Colômbia entrar numa aventura militar agora, nesse momento, porque os dois países estão vivendo um processo de recuperação. A Colômbia ainda não se livrou completamente das Farc. Ainda tem focos das Farc e focos de milícias de esquerda escondida na selva colombiana. O Brasil está tentando respirar de regimes socialistas brando do Fernando Henrique Cardoso e o mais radical que acabou com a nossa economia, que foi o último regime comunista, o regime socialista do PT. Então, assim, para esses dois países é muito complicado. Os americanos não, encostam um porta-avião ali, na costa de Granada, manda meia dúzia de bombardeiros e está resolvida a parada. Só que isso não pode ser feito de forma unilateral. Não pode ser feito. O único apoio que a Venezuela tem hoje é da Rússia. Efetivamente. E a Rússia não quer se meter numa confusão tão longe de casa. A China está quietinha porque está apaziguando as relações comerciais com os Estados Unidos. Então esse é o cenário que se forma ali, vai formar um caldo de cultura que me parece inevitável pressionar o Maduro e largar o governo. E os reflexos? Tudo errado. Tudo errado. Vai falar o gênio agora. Não, vai falar o gênio, que não sabe opinar sem grosseria. Qualquer cara que tirou história sabe. Qualquer cara que tirou história. Que tudo que a ONU faz passa pelo Conselho Nacional de Segurança. A China... Que Conselho Nacional de Segurança? Mas eles não existe Conselho Nacional de Segurança. Eu não posso falar? Existe o Conselho de Segurança da ONU, não é Conselho Nacional de Segurança. Ele, só por favor, me ajuda, Gustavo. Mas ele começou. Então o programa vai virar exclamação. Eu vou para exclamação. Porque isso aqui é uma agressão. Eu estava quieto aqui, só como eu digo que está tudo errado. E eu vou provar que está tudo errado. Tá bem. A ONU tem um Conselho de Segurança que tem um poder nacional, internacional, de veto.
E quem faz parte desse conselho é a China e a Rússia. A China é totalmente ligada à Venezuela e a Rússia faz questão da Venezuela ser um entrave do comunismo e de toda essa história aqui. Então, pela ONU não vai vir nada. Os Estados Unidos não vai se aventurar num novo Vietnã na América do Sul. Não é interessante para ele. Brasil e Colômbia, como o Vitorino falou, e é uma verdade, são economias que estão num novo processo, não vão entrar. A oposição venezuelana é a mais fraca de todas da América do Sul. Ou estão presos, esse Juan Guaidó, esse cara não existe, um CPF, esse cara porque é reconhecido por Luxemburgo, pela Suécia, pelos Estados Unidos, esse cara, qualquer hora, ele vai ser preso, vão botar numa solitária, igual o Leopoldo, esse que tomou o poder, esse que tomou o poder, entre aspas, né? Ele é o presidente da Venezuela na casa dele. Sim. Não existe. Só tem uma forma da Venezuela cair o Maduro, é vir uma revolução interna. Mas não tem um líder. E não tem condições de fazer isso, porque não tem apoio logístico. Ah, mas no Chile, o Chile foi diferente. O Chile, as Forças Armadas estavam completamente contra Pinochet. É diferente. O Brasil, as Forças Armadas tiraram o governo institucional e botaram um golpe militar. Mas na Venezuela, o golpe militar que está tomando conta, não tem. Maduro vai estar em 2019, 2020, e ainda vai negociar em 21 com os Estados Unidos uma baixa do petróleo e vai ficar lá em Isla Margarita. E aí, Gustavo, Ana. Só para trazer a questão do reflexo do que acontece aqui no Brasil, porque, de fato, o governador de Roraima já está em Brasília para ver o que fazer e como fazer, quais serão os próximos passos após fecharem as fronteiras, porque muita ajuda humanitária já foi encaminhada ao Estado para ser, então, enviada para a Venezuela. E muitos venezuelanos cruzaram a fronteira nessa tarde em busca de mantimentos básicos. Então, atacaram supermercados, farmácias, porque eles estavam desesperados para conseguir qualquer coisa, seja papel higiênico, pasta de dente, sabonete, arroz, feijão, porque eles estão muito preocupados, tanto que a fronteira trabalhou bastante, o pessoal que cuidava desse aspecto, e a principal preocupação do governador é porque são 1.850 quilômetros de fronteira seca. Então, com certeza vai ter pessoas que irão procurar de maneira ilegal entrar no Brasil, e a sua principal preocupação é saber como orientar e como agir dentro desse aspecto, porque o Maduro pode até se utilizar de um momento em que Roraima aceita essas pessoas, esses venezuelanos ilegais, como alguma tentativa de ataque, o que pode acontecer, é a principal preocupação do governador nesse momento. Gustavo, mais alguma coisa para comentar? Eu só queria dizer que eu não opinei, eu apenas tracei o cenário do que está acontecendo ali. Chutometria não é meu forte. Eu apenas disse que o que está acontecendo é isso. A Colômbia tem uma posição, o Brasil tem uma posição bem clara, os Estados Unidos já se manifestaram, a reunião deve começar daqui a pouco, uma reunião prevista para agora à noite, em que o Mourão e mais 7 ou 8 líderes vão tentar resolver a situação. Vai ter um representante da OEA, representante da ONU, os representantes da América Latina, que vai o Uruguai, Equador, a Colômbia, Brasil, vai o México, o Obrador mandou um representante lá também, enfim, então deve ter 10 ou 12 chefes de Estado e autoridades que vão estudar uma fórmula. Olha bem, eles não vão estudar uma fórmula militar, a discussão lá vai ser uma discussão geopolítica, de como vão resolver o problema para atender as pessoas que estão morrendo de fome, as crianças que estão morrendo doentes porque não tem medicamento. Claro, vai se ter outras discussões, por exemplo, foi chamado um representante do Caribe, porque eles entendem que os comandantes militares lá da Venezuela já estão tirando todo o dinheiro que pode e o que não pode, botando em contas numeradas, porque eles sabem que a corda vai arrebentar a qualquer momento. Então a pressão é grande. A Rússia mandou aqueles 2 aviões para lá, muito mais para causar do que qualquer outra coisa, e mandou na semana passada um avião com mantimentos. Mas a Rússia ainda não tem uma posição militar, porque assim é complicado para o Putin se meter numa encrenca tão longe de casa. E tem essa coisa, né? São 2 problemas, né? A população que está passando, está mal, está morrendo, está doente, a Venezuela pode ser o que foi o Vietnã para os americanos, a Venezuela pode ser para os russos, entendeu? Porque o que cerca, por mais que os russos venham a intervir, apoiar o exército venezuelano, o que cerca ali é muito complicado. Os americanos, por exemplo, fariam um bloqueio marítimo. Pronto, já não sai nem petróleo da Venezuela. Que é só que a Venezuela produz hoje, porque até mulher bonita que produzia já não produz mais. Ai, que horror. Vamos ver o que dizem os nossos telespectadores. Olha aqui, ó. Não chega shampoo na região, chega shampoo. 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp.
Adoro todos vocês. Aninha é uma gracinha. Chicão, quando morrer, vamos fazer uma estátua. Ele é top, ele é muito chique. Carla é sensata nos comentários. Vitorino, Jesus me abana, não dorme, só lê, fica no Face. Viu? Ó, Doutor Ruschel é uma pessoa especial, educado e bem-humorado, é um querido. Se não tivesse sob o manto do casamento, olha, Jesus me segura. Marne, que conhecimento. Magda, tu é a rainha, que maravilha. Cada momento sabe administrar muito bem. Cercando é um hospício. Cobrindo é um circo. Amo este jogo. Que maravilha. É a Bernadette. Cercando é um hospício, cobrindo é um circo. Adorei. E ela dá trabalho para Jesus, porque é um tal de Jesus me ajuda. A Bernadette. Eu ia voltar ao Drops de Maduro, que eu não gosto de Maduro, acho nada a ver Maduro. O Maduro não vai sair nunca, ele vai cair só se ele quiser. Sabe por quê? Não se matarem ele. Exatamente, que fica bem difícil, porque ele controla todos os meios. Um bloqueio naval, que nem o Vitorino sugeriu, é uma coisa irreal. Não existe bloqueio naval no mundo moderno, porque tem que ter o aval da ONU. Aí entra o Conselho de Segurança da ONU com o veto da Rússia. Outro detalhe, dona Magda, que é muito importante. O Maduro, ele tem uma coisa que ele é um ditador, mas ele não é tão sanguinário que nem outros ditadores. Não, ele não mata, ele prende. Na Coreia do Norte... Ele não mata com arma, ele está matando as pessoas de fome, de doença. Aí é uma questão social. Bom, eu tô mas falando é matar igual. Eu estou falando de uma perseguição política. A perseguição política na Coreia é o seguinte, esse Juan aí que se declarou presidente, já estava morto lá. Na Coreia, o Xing Ling aquele não admite uma oposição. É o regime mais cruel que tem no planeta. E está vivo. E está vivo. Mas também ninguém consegue chegar perto dele. Então Maduro vai ficar muitos anos... Olha aqui, ó. O Chaves não ficou? Esse rapaz da Venezuela lá, que se autodenominou presidente, ele está vivo porque os americanos deram um ultimato. Se tocar nesse cidadão, é um bombardeio em 6 horas. Os americanos não podem fazer isso. Bombardeio em 6 horas, tocar num cara. Bom, então o senhor não lê jornal. O senhor é um professor de história. Então, isso aí está infringindo na soberania nacional. Não tem questão. Tu acha que a Venezuela não tem soberania nacional? O senhor está mostrando que o senhor realmente defende o regime do Maduro. Não é defender. Agora eu vou apoiar o Gujo. Tudo que é o contrário, está defendendo o Maduro. O Maduro é hoje o grande tirano da América Latina. Pra ti, o Maduro não é. Ele é o grande tirano da América Latina, é um assassino, criou as milícias, ele não mata diretamente, ele manda matar. Por exemplo, hoje, o senhor que é professor de história, então aprende um pouquinho. Hoje, o Obrador, presidente do México, que é de esquerda e socialista, assinou uma lei criando uma Guarda Nacional direta comandada pelo gabinete. Sabe o que é isso? Milícia patrocinada pelo governo para fazer o trabalho sujo. O Maduro tem as milícias dele. A exemplo que estavam tentando criar aqui no Brasil. O que você pensa que era esse aparelhamento de CUT, MST, MTST, Boulos e os seus blue caps aí? Isso era aparelhamento. Lembra que o tal de Wagner, aquele presidente da CUT, disse? Que se tiver que pegar uma arma, eu pego uma arma e vou matar e vou fazer e não sei o que. Então, aqui no Brasil não conseguiram. Nós conseguimos cortar tempo. Na Venezuela, as milícias fazem o trabalho sujo. Matam os líderes estudantis. Lembra quantos estudantes universitários morreram há 2 anos atrás? É verdade. 31. Tem um regime chinês da faculdade, então. Sim. Para eles é bom. Sim. Maduro para Venezuela é bom. As eleições... O Instituto Carter teve nas eleições e não está defendendo. Chicão, por que é bom o povo... Não viu fraude nas eleições. Chicão, por que o povo outro é jornalista, é mequetrefe, tem que falar a verdade. Não é verdade. Tem que falar a verdade. Não é verdade. O povo está indo embora da Venezuela, cruzando a fronteira, não tem o que comer, está morrendo. Aí é uma crise econômica. O que é isso? Não é crise econômica. Claro que não é. É uma crise econômica. Carla, a ânsia de ser diferente muitas vezes tira o senso de... Olha, Roxo, olha aqui, o povo não votou no Maduro? Não votou? O Instituto Carter estava lá. Não houve fraude. Não votou. Chegou. Ele acabou com toda a oposição, não deixou as pessoas concorrer. Não é outra coisa, isso é fraude. Quando vocês estiverem com os ânimos mais calmos, agora eu quero sugerir ao nosso telespectador que seja o circo ou seja o hospício, não deixem de nos seguir no Instagram. Que nós temos lá, você tem um pouco
um pouco desse hospício ou desse circo, tá? Até... Combinado. Instagram, tu ia falar do Instagram? Eu ia falar, né, que tanto no Instagram como no Facebook, até vou trazer algumas participações aqui. A Rô Azevedo, boa noite, meus lindos. Sou viciada nessa bancada. Porto Alegre está um calorão hoje. Também a Eva Maria Echeverria, que fala aqui, participa. Hoje está todo mundo discordando de todo mundo, mas é assim que a gente gosta. Também a Eliane Alves, todos são top. Gosto da roupa clara do Chicão. Ela gosta do teu estilo, viu? Mas também tem gente que tá admirado que hoje o Gustavo Vitorino está elegantérrimo e também gostaram da cor da tua camisa, viu? Tá lindo, obrigado, tá com essa roupinha de santo em dia de finados. Mais uma das minhas camisas da Gola. Muito bem. Vamos seguir nessa linha das coisas boas? Sabe por quê, Magda? Sabe por quê? Quando a Ana estava falando aqui, eu estava lembrando, tem um negócio muito legal. Até porque, como a Ana é uma das nossas repórteres lá da Rádio Grenal, ela lida muito com o futebol, vive dentro do futebol, ela sabe que torcer é uma arte. Torcer é um prazer. E o torcedor do Grêmio tem inúmeras vantagens em assistir aos jogos oficiais do tricolor de camarote. O pacote de contratação anual foi pensado especialmente para você, empresário, que gostaria de proporcionar momentos inesquecíveis para os seus amigos, parceiros de negócios e colaboradores. É uma ótima ferramenta de relacionamento e endomarketing. Você tem a possibilidade de customização e exposição da marca da sua empresa, oportunidade de realizar reuniões em horário comercial mediante um agendamento, tem vaga de estacionamento gratuita para cada 4 assentos, amplo espaço interno mobiliado, TV a cabo, Wi-Fi grátis, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação. Além de atrações promovidas pela Arena do Grêmio e seu espaço VIP. Adquira o seu pacote pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Repetindo, comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51 Porto Alegre, 3092-9676 ou 3092-9677. 3092-9676 ou 3092-9677. Doutora Roberta. Magda, ontem o Gustavo nos trouxe a informação de que a Ford decidiu que vai fechar a sua fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Pois hoje o governador Dória, nessa quinta-feira, se encontrou com o prefeito de São Bernardo do Campo, com o presidente da empresa e fizeram uma negociação no seguinte sentido: ele quer salvar os empregos. Portanto, ele vai ajudar, o governo do estado de São Paulo vai ajudar a tentar vender a fábrica ou para um grupo estrangeiro ou para um grupo nacional. Além disso, a própria prefeitura, né, de São Bernardo do Campo entrou com uma ação junto ao Ministério do Trabalho pedindo para que a Ford tome providências e cuide desses trabalhadores. Por quê? Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, esses 3.000 trabalhadores, que, claro, cada um desses 3.000 tem uma família que está sendo impactada com essa possível perda de emprego. Muitos funcionários têm inclusive, casos de filhos que usam da assistência, enfim, médica que a empresa proporciona para atender filhos que têm uma série de dificuldades de saúde. São casos muito delicados que a gente tem entrado em contato e descoberto e visto que eles estão mobilizados. Só que esse sindicato tem um outro cálculo. Eles estimam que 3.000 pessoas vão estar envolvidas com a perda de emprego. Por quê? Porque é um número muito maior, porque a cada trabalhador que for demitido da Ford, 9 das empresas que fazem parte do processo da cadeia produtiva da Ford também vão ser eliminados. Então, são 30.000 famílias que vão perder muito se a Ford resolver realmente fechar. O ruim é que o presidente da Ford disse que isso não é uma decisão dele aqui no Brasil, que é uma decisão americana e que, portanto, eles não têm nesse momento como reverter a decisão. Por outro lado, 1.200 funcionários da área administrativa não serão afetados por essa demissão. É que essa decisão tem um caráter técnico, né?
A Ford não conseguiu emplacar os seus caminhões, a concorrência forte. Foi tudo. Tanto que eu até falei aqui, enquanto a Ford anuncia o fechamento da fábrica de caminhões, a Scania anuncia um investimento de 250 milhões nos próximos anos. Então, assim, é uma coisa de encaixar o produto, né? A Ford trabalha bem na linha urbana de veículos, enfim. Ela criou o primeiro SUV brasileiro. Agora, Gustavo, que foi o EcoSport, alguns anos atrás, que hoje é moda. O que nós estávamos conversando antes do programa, que foi muito legal, a gente estava conversando e tu estavas trazendo uma informação que eu acho muito interessante trazer para o telespectador, a questão da China. Né? Porque está havendo um massacre dos orientais, né? A questão do Eles estão valor... fechando fábricas americanas. Pelo salário lá, né? Então, assim, os carros de luxo mantêm o mercado, mas os chineses, os carros urbanos e de venda comum, popular, em revendas, os asiáticos estão atropelando. Os japoneses, os coreanos e os chineses estão passando por cima de marcas tradicionais. Por exemplo, a Renault no Brasil se mantém bem, se mantém forte, mas olha quem ela enfrenta, né? A própria GM, que é líder de vendas no Brasil, falou em fechar uma fábrica. Até agora não entendi por quê. Tem uma coisa que passa pela minha cabeça, Magda, que eu disse em relação à GM e vou dizer em relação à Ford também. Eu acho que isso é pressão. Por causa dessa... Não, é por causa dessa agenda do governo. Antes de sair, o Michel Temer assinou a nova agenda automobilística brasileira, reduzindo a isenção. Eles querem aquela molezinha de volta. Para variar. Olha aqui, voltando à realidade de uma boa parte da população, da maior parte da população, o ônibus vai aumentar. A passagem do ônibus vai aumentar. O COMTU, que é o Conselho Municipal de Transportes Urbanos, esteve reunido nesta quinta-feira e propôs que o ônibus de Porto Alegre passasse de R$ 4,30 para R$ 4,70. Essa é uma proposta que tem que ser encaminhada ao prefeito. O prefeito que eu tenho informação está viajando, está fora, está num período de férias. Então, quem está assumindo ou está no seu lugar é o seu vice-prefeito, né, que é o prefeito em exercício, e duas propostas foram encaminhadas pela IPTC também. A primeira fixava esse valor em R$ 4,75, enquanto a segunda, esta sim já levou em consideração o incremento da arrecadação em razão do fim da gratuidade das passagens para os idosos, né? Mudando de 60 a 64 anos. Aí ela já diz que existe uma possibilidade, então, se tirarmos essa gratuidade, que a passagem custe R$ 4,70. Os dois relatórios foram aprovados por maioria de votos, mas agora tem que ser encaminhado ao prefeito, ou em exercício, ou o prefeito quando estiver aí. E como é que são aquelas caminhonetes? Vans? As vans, obrigada. As vans, essas vans, eles não querem saber de aumento. Pediram, pelo amor de Deus, que não é pela van, é lotação. Lotação. Porque já sofrem, eles já estão com as lotações vazias. Perderam e há horas eles estão, mas acho que vai ser difícil não ter aumento. É que a gente fala dos aplicativos, né? Os aplicativos fazem uma concorrência demasiado. Mas hoje foi hoje que pela manhã que teve uma manifestação dos taxistas, hoje de manhã cedo, justamente por isso. Qual é o drama que estão vivendo? Justamente por isso, porque eles têm encargos e coisas que o aplicativo não tem, eles não conseguem manter. Sabe qual é o drama que eles estão vivendo? O drama do que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Sim. Eles alegam que o custo tem que ser diluído pela quantidade de passageiros. A quantidade de passageiros vem caindo, portanto o custo vem aumentando. À medida que aumenta o preço da passagem, mais e mais cai o número de passageiros e os aplicativos sobrepõem. Né? O ovo ou a galinha. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro. Mas tem um negócio aí que eu queria colocar na mesa para vocês discutirem também. Tem migué. O que seria tem migué? Tem migué. Essa planilha de custos da ATP é migué sem tamanho. Associação dos Transportadores de Passageiros, ATP. Eu vi essa semana o representante da ATP falando, rapaz educado, bom discurso, enfim, fala nos números com aquela eloquência. Bem apessoado. Bem apessoado. Me fala os números. Aí eu comecei a prestar atenção, eu digo, pera um pouquinho, deixa eu ouvir um pouquinho os números dele. Tem migué. Tem migué. Bom, eu vou dar um número só. Tá. De cada 3 passageiros, 1 viagem de graça.
Eu lanço um desafio aqui. Eu Não. pego 10 ônibus diferentes em 10 linhas, nós vamos contar os passageiros e ver quantos estão viajando de graça. Não. Então, não é Miguel? É Miguel. É Miguel. Então, assim, quem é que audita esses números? A IPTC não é. Doutor Marcelo, que me perdoe, ele, doutor Fábio Juliano, que eu tenho o maior carinho por ele, mas eles não têm como auditar isso e não auditam isso. Não tem. Não tem como entrar. De cada na 3 empresa. passageiros não paga? Não. Então, assim, tem um aproveitamento de uma lambança da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que ao longo dos últimos anos foi concedendo isenção. Não paga não sei quem também não paga, não sei quem tiver olho verde não paga, quem tiver olho azul não paga, Vamos lá, quem vamos tiver lá. só um olho também não paga, quem tiver, enfim. E aí foi liberando. Criaram um monte de isenções que são imorais, que é uma babaquice, patrocinado pela Câmara de Vereadores e ilustres vereadores demagogos. Muito bem. Só que eles aproveitaram isso e aí deram migué. Então usaram digamos assim, esse coeficiente para justificar o aumento. Eu vou ser honesto para vocês. O aumento é de quase 10%, dá 8, não sei que por cento. Muito acima da inflação. A inflação foi 13,26%. Pelo amor de Deus. Ok. E ainda até sobre essa justificativa, 2 vezes e meia a que inflação. constantemente Muito mais. justifica esse aumento da passagem. O que mais eu vejo irrita, principalmente as pessoas que usam o transporte público para se locomover de maneira diária, principalmente os estudantes, já fiz parte dessa classe, é que sempre se justifica com aumento de frota, que vão qualificar, ar-condicionado. Só que esses ônibus não eles não circulam. cumprem nada. Esses ônibus não circulam. Eles não O senhor me cumprem fale que essas melhorias nada. estão sendo aplicadas, que a gente paga. Mas agora falando em cavalheiro... Cadê o ar-condicionado? Presta atenção, Não tinha ônibus hoje. novo. Não Vocês tá dois novo aí do contrato ônibus, presta atenção. Vocês falaram numa pessoa, um homem bem apessoado. Vamos deixar o doutor Ruxo falar um pouco, né? Falando em pessoa, homem bem apessoado. A pessoa não conseguiu falar mais. Tá mudo. Não deram chance pra ele. Eu sou aquele menino que da primeira série ficava sentado na primeira classe, aguardando que a professora lhe desse Eu já sentava na última fila e dormia atrás da Eu já tinha essa cortina. franja, dona Maria. Eu já tinha essa franja, só que eu já tinha essa franja, só que a minha mãe botava um gumex aqui, ela ficava presinha assim, eu era aquele guri comportado assim na frente da classe. Em compensação, hoje em esperando a dia... professora. Que falta faz a dona Carmen na tua franja? Max nada, era cuspe. Que falta faz a dona Carmen nessa franja? Ele era assim na primeira série, mas depois agora só frequenta aquelas festas da pesada, né? Piorou muito. O tempo não me fez bem, é verdade. Não, o tempo não me fez bem. Eu quero, antes da minha notícia, dona Max, que é a minha segura, eu quero mandar um abraço para minha filha. Eu ontem não pude me despedir de você, saí daqui correndo, fui jantar com ela, porque chegavam de viagem, ela, o marido, e eu não sei se já contei isso aqui, a minha filha e o seu marido, eles casaram 2 irmãos também. Meu filho e minha filha casaram com 2 irmãos. E eles nutrem um relacionamento entre eles ainda e conseguiram viajar, foram para Miami lá passar 15 dias juntos. E voltaram bem? Voltaram, Todos se dando? bem. Todo mundo se dando. Inédito! Todo mundo se dando. Então eles ficaram 15 dias e ontem voltaram e eu tive a oportunidade de conversar com ele, por isso não me despedir de vocês como faço habitualmente. Sim. Né? Achei Então, bem bonita a maneira que o senhor encontrou de contar que a sua filha foi para Miami com o marido, com o irmão. Mas dona Mari foi com o dinheiro dela. Naquela família, quem está com o dinheiro é ela, dona Mari. Minha filha médica é quem está com o dinheiro. Os advogados seguem trabalhando bastante. Que bom, parabéns. A manchete que eu abri é a questão de a criminalização, o racismo em relação à homofobia e transfobia. Nós até acompanhamos até a entrada aqui do programa, já estava 4-0. O que é a questão unânime? E foi suspenso, né? O que é unânime? Todos os ministros xingam, e com toda a razão, o legislativo, que não legisla sobre uma matéria óbvia, deixando que o judiciário, com tanto serviço para fazer, um Supremo para tantas questões importantes para resolver, fique legislando, porque se é legislar, vai dizer que é crime a homofobia e a transfobia, né? Eu peguei o voto, uma frase do Fachin, eu que sou encantado com as letras e fiz a minha vida em cima disso, um trecho bem curto, dona Magda. Entendo ser atentatório ao Estado democrático de direito qualquer tipo de discriminação, inclusive a que se fundamente na orientação sexual das pessoas ou na sua identidade de gênero. Isso, para mim, retrata o que é essa questão, né? E eu acho que muito embora venha a criminalização disso e
O voto, o relator está dizendo isso, né? Este voto vale, esta decisão vale até que o legislativo cumpra o seu dever e aí ele que regule a matéria. Entendi. Deixa eu fazer Márcio Barcelos agora. Falar sobre... Por favor, fique à vontade. Eu estou achando isso uma besteira. O STF tinha que arrumar o que fazer. Sim. Para discutir sobre essa matéria. Sim. Essa matéria já tem uma legislação que pune os abusos nesse caso, e hoje eu ouvi uma barbaridade de um dos ministros dizendo o seguinte, que a homossexualidade, não é homossexualismo, e eu vou explicar por que agora também, a homossexualidade é comparável ao racismo, portanto, o homossexual é uma raça. Também não vamos tanto, Carnaval. O ministro disse, isso está nos anais. Os anais. Começou com o seu... vamos deixar bem claro, o que estão julgando? É uma ação chamada mandato de injunção. O que é o mandato de injunção? É quando existe um clamor por uma lei que aguarda o legislativo regulamentar. Legislar, elaborar, detalhar a lei. Esse clamor, ele se vincula e é pressuposto para um mandato de injunção diante da perenidade e extrema necessidade. Perenidade não, premência, desculpe. Premência e extrema necessidade. Eu quero levantar isso para vocês. Qual é a extrema necessidade que nós temos hoje de punir de forma diversa a homofobia? A homofobia já é punida. O Código Penal já prevê injúria, difamação. Está bem claro lá. Nos agravantes da injúria, da difamação, tem os agravantes lá por gênero, por conduta, por religião. Está tudo previsto lá. Por que querem destacar isso e classificar como racismo? Ora, não existe esse tipo de coisa. E o que me deixa mais triste é saber que o STF, a Suprema Corte Brasileira, voltou a praticar o que nós chamamos comumente de legislar. Me faltou a expressão, tem uma expressão que define bem isso, me fugiu agora. Ativismo, o ativismo jurídico. O que é o ativismo jurídico? É você colocar posições de cunho social, posições próprias, posições ideológicas numa lei. Uma lei não pode ser assim. Então, esses 4 ministros que votaram, o ministro Celso de Mello, depois o ministro Fachin, depois o ministro Alexandre Moraes e, por fim, o último foi... Me fugiu. Bom, está 4-0. O que eu quero dizer com isso? Que o STF vai, mais uma vez, decidir... Barroso. Mais uma vez, vai decidir e virar piada no mundo jurídico. Mais uma vez, o STF vai provar a ruindade da nossa Constituição em atribuir escolhas políticas a ministro da mais alta corte do país, que deveriam ser, acima de tudo, juristas respeitados. Deixa o Russo participar contigo. Dona Magda, eu tenho que discordar do raciocínio do meu amigo Vitorino, porque dentro do raciocínio dele não precisaria o feminicídio, porque já haveria o homicídio, que é em relação como um agravante. Sim, com agravante. Né? Na verdade, o que se visa é a proteção... Deixa eu só chamar a atenção de uma coisa em relação a isso. Não existe no agravante do homicídio o homicídio por gênero. Portanto, o feminicídio caberia, pede a legislação. Não é o caso da ofensa, da injúria e da difamação, porque tem ali os pressupostos e nos agravantes por gênero. Pois é o que estão suprindo os ministros, e acreditemos que eu e os 11 ministros, votaremos diferente de ti, respeitando a tua opinião, né? Mas dentro desse reino, insisto, a questão é proteger os desprotegidos. Quando se busca, a ação é perpetrada pelo PPS e pelos LGBTs, que de alguma forma se sentem desprotegidos perante uma legislação que já existe. Quem vai pedir auxílio do legislador e não encontra, vai buscar no judiciário, porque ele, embora existisse uma legislação, ele não se sente amparado por aquela legislação. É isso que busca e é isso que está dizendo o STF, ou seja, está criminalizando, está dando enquadramento de racismo, sim. O objetivo é esse, é tornar um crime de raça,
por ser exatamente essa pessoa contra o gênero, exatamente porque ela é LGBT, ou ela é uma minoria, então se potencializa a responsabilidade do agressor. Esse é o objetivo. Insisto, numa coisa somos comuns. Acho que há uma omissão do legislador, mas vejo em boa hora que o Supremo verse sobre a matéria. E até já sabendo da opinião do Gustavo Vitorino, mas gostaria só de trazer em números, né, para o telespectador tentar compreender que o Brasil está no ranking dos países que mais matam homossexuais e a cada 16 horas uma pessoa da comunidade LGBTQ+, acaba sendo morta justamente por isso. E não é nem a questão de um crime violento, porque tivemos aí até no Brasil recentemente uma pessoa que trabalhava, um homossexual que trabalhava num lava-jato e os seus colegas então decidiram introduzir uma mangueira no seu ânus para mostrar que era uma brincadeira engraçada. Ele acabou sendo encaminhado ao hospital, morreu ontem de noite, porque é uma questão, né, não se sentiu amparado. Está aí mais um número na estatística a cada 16 horas uma pessoa da comunidade ou comete suicídio ou acaba morta por causa da sua questão, da sua escolha sexual. Por que as pessoas se incomodam com a escolha sexual ou com a identidade sexual do outro? Né? Cada um deveria se preocupar com a sua própria vida, com né? Agora, por que incomoda tanto as outras pessoas? Né? Por que ofende tanto as outras pessoas? Isso que eu fico incomoda, pensando. né? O que incomoda? A esse ponto, eu discordo de ti, Vitorino, com relação ao STF, porque acredito que o STF não está inventando moda. Na verdade, o STF foi procurado. E a justiça, quando é procurada, tem que dar uma resposta. Então, eles não resolveram do nada, agora vamos julgar a questão da homofobia ser tratada como o racismo. Não. Teve um grupo de pessoas procurou pelo STF, abordou o STF e o STF tem que julgar essa matéria. Por que tem que julgar? Por quê? Porque toda ação deve ser julgada. Muito bem, então eu vou colocar uma coisa para você. O mandado de injunção, ele tem como um dos seus pressupostos, e o mais importante pressuposto... É o instrumento que foi usado. É o instrumento que foi usado. É quando o legislador não legisla e o judiciário tem que se manifestar em relação à regulamentação daquela lei. O mandato de injunção tem como fundamento principal a preemência. Então eu vou trazer aqui uma coisa que foi dita fora do ar. Algum tempo atrás, o Chicão falou para mim assim: pô, Gustavo, mas não tinha 12%, o juro no Brasil não é 12% ao ano, não está lá na Constituição? Tá, mas até hoje não foi regulamentado. Você sabe quantos mandatos de injunção já foram intentados para regulamentar esses 12%? 1 milhão. Dezenas. O STF não se mexe. Qual é a autoridade moral que o STF tem para pinçar um processo e dizer, esse aqui é urgente? Então, é urgente eu cuidar da homossexualidade brasileira. Não é urgente eu cuidar dos juros extorsivos que são cuidados. Esse continua na gaveta. É urgente cuidar da vida. Mas não vai mudar nada. Mas não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Já existe a punição para homicídio, para feminicídio, já existe a punição para tortura, já existe a punição para calúnia, injúria e difamação, existe os agravantes de gênero. Diz que se enquadra nesses existe tudo isso. O que estão fazendo é destacar que é uma lei. Eu gostaria até que a gente fizesse essa busca. Com relação ao racismo, existiu uma diferença depois da lei do racismo? Diminuiu o número ou não diminuiu? Como é que foi? Alguém sabe disso? Então eu acho importante, porque a gente vê em determinada legislação um marco histórico e a gente precisa saber se isso está sendo, né... Tem que ser tratado com mais prioridade. Não, se está rendendo frutos, a legislação, se ela realmente está, né, apropriada e se está rendendo frutos. Esse excesso de mimimi é que cria uma malha legislativa brasileira assustadora. O Brasil tem mais de 2 milhões de dispositivos legais. A grande maioria deles não é cumprido, porque se legisla, é só meia dúzia de boboca botar uma faixa aqui na frente da Rede Pampa e passar ali, pronto, já aparece um projeto de um vereador, de um deputado, de um senador, não sei o que. Sabe, não pode ser assim. Nós estamos na esculhambação. Por exemplo, um país, vou pegar a maior nação do planeta, os Estados Unidos. Não existe lei contra o racismo nos Estados Unidos. Mas lá as pessoas ficam presas, as pessoas são julgadas, as pessoas cumprem as suas penas, as pessoas têm medo de ofender, de falar. Aqui ninguém tem medo. Tanto que esse garoto que morreu foi em Campo Grande. Você acha que essa lei vai mudar alguma coisa? Com certeza vai inibir uma série de atitudes
mortos que acontecem nas ruas de Porto Alegre. Vai continuar de a mesma Paulo. coisa. O casal, pelo menos. Não vai mudar e vai criar uma indústria. Teve um dos homens que foi morto, foi chamado, indicou lá, o cara chamando de viado, não sei o quê, levou uma facada, morreu, o cabeleireiro ajudava sua mãe, era um exemplo para sua família, está morto. Talvez esse tipo de atitude faça com que uma pessoa que tem um problema com a sua sexualidade, que incomoda os outros por causa da sua escolha, da sua opção, seja da sua identidade sexual, se incomoda com isso e se acha no direito de matar uma pessoa, de agredir uma pessoa só porque ela gosta de uma pessoa do seu mesmo sexo. Ou a pessoa se trata porque ela tem um problema, porque o fato que a pessoa contribuía mais, porque provavelmente o cara que deu a facada e matou uma pessoa que era um contribuinte do Brasil. Pois é, esse seu discurso é muito bacana. O seu também é muito bacana. Mas é um discurso que não tem então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma sugestão para vocês. Mas no momento que eu sei que eu já tive amigos agredidos, eu já tive amigos que foram espancados. Eu tenho amigos homossexuais. E no momento que tu traz um dado que a cada 16 horas uma pessoa morre por causa da sua sexualidade, se isso não te atinge, me atinge. Exatamente, com a vida. Com a vida. Com o ser humano, com a vida. É difícil sustentar uma discussão contigo quando tu quer colocar que um mandado de injunção em relação ao juro de 12%, o que o ministro tinha que julgar os 12% e não um crime que acontece a cada 16 horas. Eu não queria falar porque a gente fica repetindo as mesmas coisas. O telespectador já entendeu. Quem concorda, quem discorda, discorda. Mas fica cumprida. É por isso que eu estou dizendo. Mas não, eu quero deixar um pouco mais leve esse nosso programa e fazer uma homenagem, o Mário não está aqui, fazer uma homenagem para uma pessoa que é muito especial para nós, principalmente aqui da Pampa, que é o filho da Carolina Gralha, o Bento. O Bento hoje está completando 5 anos. E o Bento esteve conosco aqui, sentado nesta bancada, com outro nome de programa, enfim, mas dentro da barriga da Carolina Gralha. Então, assim, saber que o Bento hoje está fazendo 5 anos, que nós acompanhamos isso desde o começo, desde a gravidez da Carolina, a Carolina que hoje participa do programa do Paulo Sérgio Pinto, a felicidade dela, dos seus pais, dos avós, enfim, é muita. E o Bento se transformou num menino muito inteligente, muito bacana. Então fica aqui os nossos cumprimentos, os nossos parabéns ao Bento, filho da Carolina Gralha, que não deixou de ser um parceirinho nosso aqui. É verdade. Né? 5 aninhos, que idade linda. Linda, né? Parabéns, Bento. E Carolina, Ana Carolina também. Mas passados, então, os ânimos exaltados aqui da bancada, vamos falar de uma coisa muito positiva, porque a Polícia Federal hoje fez uma mega operação para combater o tráfico, mas só que surpreendeu a muitas pessoas, porque esse mega esquema envolvia 4 camadas, mas principalmente aeronaves que já transportaram em 2 anos em que essa quadrilha estava nativa 9 toneladas de drogas para a Europa, para os Estados Unidos e também clientes, vamos colocar assim, da nata, pessoas importantes que não compravam apenas um pouco de droga, mas compravam às vezes um avião que tinha mais de 400 quilos de cocaína dentro. Os responsáveis foram presos, mas 88 mandados de busca e apreensão foram realizados e desses mandatos, 47 aeronaves que transportavam, acredita-se, dentro desse mega esquema, 11 aeronaves já estão, então, sob o poder da Polícia Federal e essa operação já prendeu 28 pessoas. E a Polícia Federal, até em coletiva, disse que essa é apenas a primeira etapa desta operação. O João Soares Rocha foi preso em Tucumã, no Pará, onde ele fiscalizava todo esse mega esquema. A gente vai tentar explicar um pouquinho, porque são 4 camadas. Envolvia essa negociação com as pessoas que faziam a droga, que preparavam os malotes, e depois de negociada essa logística, passava então para os pilotos e as pessoas que levariam essa droga até as aeronaves. Chegando lá, elas tinham até engenheiros que adaptavam essas aeronaves para especificação da droga, porque cada droga tem um peso, cada droga é embalada de uma forma e a aeronave tinha que estar preparada para então receber esse conteúdo e transportar. Tanto que os motores, eles tiveram a sua capacidade aumentada para conseguir fazer viagens mais longas, mas também até a refrigeração dessas aeronaves eram especializadas para receber
a maconha, a cocaína, a heroína. Então, além de toda essa parte de negociação, também tinha a parte dos especialistas para transportar, que acabava chegando, então, principalmente na Europa. E acredita que só nesse ano de 2019 eles planejavam aumentar ainda mais e poderiam chegar a 10 toneladas transportadas. Eles acham que vem de lá, né? Sai daqui, né? Sai da Colômbia e Venezuela, acaba tendo uma paradinha no Brasil para conseguir ter essas adaptações, porque o brasileiro é especialista em criar uma gambiarra. Jeitinho brasileiro. E nessa escala, as drogas, então, seguiam para a Europa e para os Estados Unidos, porque em alguns momentos elas chegavam a pé, através da fronteira, ou também com carros e iam para essas aeronaves, porque de fato acontecia todo esse transporte. E essa coisa um avião inteiro ficava na mão de alguém é o que a gente sempre diz, né? É óbvio que isso tudo começa nos graúdos. É quem tem grana mesmo, não é lá o cara só da ponta. Exatamente, tanto que dentro dessa operação, 13 fazendas foram então fechadas e 10 mil cabeças de gado que se utilizava até para fazer a lavagem de dinheiro desse esquema, elas também estão sob investigação. Mas o que mais chocou também é que o Cristiano Felipe Rocha, o sobrinho da pessoa que coordenava, do chefe desse esquema, ele morreu recentemente num acidente de avião, onde possivelmente estaria com uma carga. E a preocupação foi recolher a carga para então dizer que o avião tinha caído. Num voo, nem até foi explicado o motivo, mas quem ajudou também foi as Forças Aéreas Brasileiras, que fizeram parte dessa mega operação, e mais de 400 policiais foram colocados, e eles avisaram, é só a primeira parte ainda, terão muitos esquemas que serão descobertos, e também parece que essa quadrilha passeava por outros lados ilícitos e até pode estar relacionado com a prostituição. Sabe que eu... Deixa a Carla. Vocês vão falar sobre isso? Eu ia mudar eu tinha curiosidade, ela estava falando de avião, tinha curiosidade. Lembra aquele avião dos 5 milhões de dólares, hein? Sim. Não apareceu dono, ladrão, nada, investigação, aeroporto. Evaporou. 5 milhões de dólares. Missão impossível. Lembra essa gravação se autodestruirá em 20 segundos? Papel, moeda, 5 milhões de dólares em papel. Tá lá com a polícia guardado. Dentro de um avião, sumiu. Ninguém sabe. Mas é um conteúdo que ninguém ia querer falar que é seu. Nem ninguém reclamou. Ninguém ia querer, né? Todos aqueles dólares. Ninguém. Agora, fugiram. a gente descobre, né? Fugiram. Olha, o avião foi identificado, a caminhonete foi filmada, tinha placa, tinha tudo, mas não apareceu o dono do dinheiro, o dinheiro, não apareceram os ladrões, nada. Gente, gato morto na tuba é pinto perto do que acontece no Brasil. Cara. Então, o Ruxo vai falar sobre o assunto deles? Então, me introduziram um novo assunto, dona. Ainda na Europa, Jean Willis disse que estava morando lá, né? Se declara que está morando em Berlim. Na verdade, ele já encontrou uma nova profissão, Gustavo Vitorino. Qual? Palestras. Ele está, assim, dando palestras. Mundo afora, ele está falando, né, aqui, ó. Está falando mal do nosso país. Exatamente. Está falando mal do nosso país. O vírus da burrice tomou conta, o vírus da burrice e do preconceito tomou conta do Brasil. Ele já deu palestra em Berlim, daí ele vai para a França, vai para Portugal, vai para a Suécia, vai para o Canadá e vai fazer exatamente isso, palestrar contra o próprio disse país. Que saiu daqui porque estava sendo perseguido, com toda essa estrutura já montada, com palestras. E vocês pensam que não tem babaca lá fora para pagar palestras, cara? Mas é óbvio que sim. Ainda diz que o Sérgio Moro não é confiável, que a Polícia Federal, assim, sob a sua aba, não é confiável, que ele vai abafar muitos casos e tudo mais. Então, ele tá... É que lá ele pode uma coisa que o PT sempre fez. O Jean Willis não é do PT, mas o PT sempre fez uma propaganda negativa da oposição deles lá fora, lá na Europa. A Dilma está falando mal do Brasil lá fora também. Ela viaja para falar mal do Brasil, coisa e tal. Só que assim, a gente pensa que babaca só tem no Brasil. Não, lá fora tem também. Vocês pensam que a França está com essa encrenca toda por quê? A França guinou a esquerda, não tem dinheiro. Você sabia? Verdade. A França... Depois de 40 anos, está prevendo, em março, atrasar salários do funcionalismo público e aposentadorias. Depois de 40 anos, a França, aquele negócio de liberté, igualité, esculhambé, socialité e não sei o quê, vai ver, a França está com problemas sociais graves. Gravíssimos. O partido... Começou com os que não eram de lá, né? Partido Trabalhista na Inglaterra foi atropelado pelos conservadores agora. Engoliram eles na última eleição.
O primeiro-ministro da Inglaterra, se tirar um conservador, vai entrar outro. Nos Estados Unidos, aqui, ó, a gente até sacaneou o Chicão aqui, o Trump. Os republicanos ganharam e a próxima eleição os republicanos vão ganhar de novo. É verdade. Existe me sacaneando aqui. O que houve? Ele mesmo disse, o Trump ganhou. E o próximo presidente da República, depois do Bolsonaro, vai ser o Dória. Tá certo que é o Dória. Também. Eu não duvido. Mas ele não estava te sacaneando. Ele, na época do Trump, me deve um jantar. Eu disse só o menu, que é a entrada, lá no 300, não pagou até hoje. Você não fez nada para usar o seu poder. Eu vou ter que fazer ele pagar. Mas a senhora não. Mas olha aqui, ó, depois quando dizem que eu sou a mamãe de vocês, tem que eu a tenho... senhora tinha o poder de vai lá e paga pro Chicão. Mas esse assunto é de foro íntimo. Mas ele escapa, é Miguel, desdobra. Mas isso aí, tu sabe que ele... É Miguel. Tu sabe como é que ele é conhecido na turma dele? Mussum. É que assim que é o jornalismo brasileiro, É assim. assim, por é isso esse que cara aí, ó, eu que representa- enfrento esse jornalismo Então sozinho. vamos ao que é o cara que é sério aqui no jornalismo. Magda, Vamos lá. Dona Magda, essa matéria ela também será pedagógica. Nós temos que cuidar com o que nós publicamos nas redes sociais. Este senhor, um empresário de 38 anos, ele tinha uma filha adolescente, foi pai bem cedo, ele tinha uma filha adolescente e esta filha fez uma publicação no Facebook ali, se exibindo, uma menina de 16 anos, dizendo que ela já fazia sexo, que ela já usava bebida alcoólica, se exibindo para as amigas nessa publicação. Este pai assustado... Aberta? Uma publicação aberta. Ela colocou no seu Facebook ali que ela já fazia sexo e que ela usava bebida alcoólica. Fez um post assim. O pai dela se preocupou com 38 anos, um jovem, né? Foi lá, pegou o celular dela, sequestrou o celular dela e foi examinar. Lá dentro, ele viu que ela tinha recebido um vídeo de uma menina também de 16 anos, de uma outra menina de 18 anos e um rapaz. Os três num motel fazendo uma festa. E não satisfeito em fazer a sua festa, mandaram esta foto para esta filha dele. Ele, já em depoimento, já em curto caso, isso vai virar uma ação crime, evidentemente, ele em depoimento se justificou que, tomado de raiva, pegou e publicou aquela foto daquilo ali, porque o objetivo dele seria que os pais daqueles três recebessem aquela foto via rede social. Evidentemente que ele pode explicar, mas não vai justificar. Ele publicou uma foto sem autorização de menor em desnudados, né? Então uma imagina, exposição completamente desnecessária. Imagina o rolo que ele está metido. É um crime que tem uma aplicação de 3 a 6 anos. O inquérito foi concluído, o depoimento dele foi esse e agora está com o Ministério Público para encaminhar e se vai ver. Tem que virar ação, não há nem como ser arquivado nessa condição, né? E eu acho ele difícil, ele vai conseguir, pela sua condição de primário, uma redução, mas é a responsabilidade do que se põe nas redes sociais hoje. Muito cuidado. Estou profissionalmente, dona Maria, trabalhando num caso ainda na defesa, exatamente de alguém que recebeu um serviço ruim. Isso eu acho que também é pedagógico, recebeu um serviço ruim e se manifestou nas redes sociais sobre a qualidade do serviço, né? Então, também, sempre que tu fores atentar contra a moral de alguém, cuida se tu estás consubstanciado em provas. E agora porque senão, o acusado está em cima dele. O acusado se acha no direito legítimo, né? Se com moral ou não, mas de buscar uma indenização. Então, muito cuidado, as redes sociais hoje é uma armadilha. Às vezes a gente está irritado. Do que um veículo. Às vezes a gente está irritado, a gente às vezes quer até prestar um serviço, só quero avisar para a Carla que esse profissional não é bom, mas eu publicamente emito um conceito sobre esse profissional e eu não tenho, às vezes, esse direito. É isso que vai ser trabalhar no processo. Para mim é o engano do teclado, que já me aconteceu. Tu quer mandar um nude teu pra uma gata que é apaixonada por ti, manda pra um amigo, sem querer. Porque o meu teclado é só nesse rolo, não tem outra informação. A informação pra mim não é essa vaga. E o mico que tu paga aí? Eu não pago tanto mico, mas fica de gozação. O mico pagaria se fosse muito miquinho.
Mas quem pode também acabar numa fria dentro dessa situação, quem é honesto não tem problema, mas só que até a Receita Federal e também a Polícia Federal, eles agora monitoram as redes das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa diz que não tem, que não consegue. Mas isso desde o início, foi a primeira coisa que eles fizeram. Mas está em barcos, está, né, na Europa, curtindo num paraíso fiscal e peraí, vamos ver, vamos investigar um pouco mais. Muitas pessoas acabam sendo descobertas nas suas tramóias porque acabam publicando demais nas redes sociais e a própria polícia acaba também, a SUSEP começa a estender, porque a gente fala dessa polícia integrada para o seu trabalho nas redes sociais, porque existem presídios e pessoas que estão presas que além de postarem fotos na cadeia também fazem vídeos, aparecem em comemorações. Então o pessoal perdeu a noção, ele acha que é um mundo paralelo onde não pode ser de nenhuma forma responsabilizado pelos seus atos. E lembrando que quem compartilha conteúdo, que, né, um nude, alguma coisa, também pode ser responsabilizado porque está passando essas imagens para terceiros e a pessoa que ia receber acaba espalhando um grupo de amigos, tanto que a Carolina Dickmann ficou conhecida, até a própria lei, porque teve o conteúdo privado sendo disseminado e quando está na rede, infelizmente não tem como mais rastrear as pessoas que recebem ou até mesmo como esse conteúdo vai ser disseminado. É sempre um alerta importante. O compartilhamento, na verdade, é uma subscrição. Tu assina embaixo sem dúvida, claro, aquele conteúdo. Então as pessoas às vezes... Por isso que agora marca quem encaminha, né? Exatamente. Então muito cuidado, muito bem lembrado também, Ana. Porque é um rastro online que, para quem conhece, o Gustavo pode muito bem, por mais que você coloque na lixeira, por mais que você exclua, se você tem um aparelho e um técnico pega, o rastro tá ali. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu descobri cada coisa esses dias com a Ana mostrando pra gente. Eu fiquei a Ana Carolina, a dona Ana Carolina é um perigo, eu dona Marta. Não mando nada que não possa mandar, não falo. Mas eu fiquei apavorada como a pessoa assim, acha tudo. Acha tudo se quiser. São muitas informações básicas. O primeiro passo que a gente não tem noção que é muito do mais, quanto né? se tem de material. Quem não quer, quem não quer exposição, não pode compartilhar aquilo que não quer se expor. De preferência, nem deve ter rede. Uma vez compartilhado, o negócio dá problema. Até dentro do seu próprio computador. Um pouco de você, sem Carla. compartilhar. Eu acho que isso é uma opinião pessoal minha. Claro. Eu acho que talvez de todas as pessoas que analisam, quase todas as mulheres que postam, eu estou falando dessas mulheres bonitas, corpos bonitos, exuberantes, que postam fotos no Instagram, elas têm uma nítida intenção de aparecer o corpo. Então, se daquilo ali deslizar por aparecer de uma forma um pouquinho mais mas isso pornô, não é, isso é normal. É normal, eu acho. Eu não vejo nenhum mico nisso. Elas estão querendo até o mico para rolar na internet e conseguir uma capa de Por exemplo, tem quadrilhas isso aí são aquelas pessoas que não querem aparecer. No caso, tu tá tratando eu acho que a pessoa que não quer aparecer, tem um amigo meu, que é um grande empresário aqui em Porto Alegre, ele não tem Instagram, não tem Facebook. É isso, é isso que nós estamos dizendo. Ele não quer nada disso. É isso que eu estou dizendo. Olha, o que o Alan... Eu quero tudo, porque eu tenho que me expor. Tá, o primeiro passo, um cara boa pinta que deixa a Carla ler uma participação do telespectador. Ele tem que se expor. Vai. Continua assim, Continua, mas não manda nude pra mim, pelo amor de Deus. Não te engana, não bota nude. Mas não mandei, não mandei. Não. Agora, o nude é uma forma até carinhosa de ter uma intimidade bacana, uma troca de energia. Quem é bonito, né? Quem é feio não é. É verdade. O problema é o feio. Aí pode fazer o seguinte, tira o nude e tira a cara, entendeu? O corpo pode... Eu quero dizer o seguinte, eu não quero negar se é bonito ou não, mas me erra. Não. Me erra. O Alan de Triunfo aqui no WhatsApp perguntou sobre a pesquisa, Ana, que tu trouxeste, sobre a morte de homossexuais. Ele gostaria de saber quantos, claro que tu não vai ter esse dado exatamente agora, morrem vítimas de outros homossexuais. Também. Porque nessa questão da morte, claro, pode ser que esteja ou não esteja contabilizado. Não vamos longe. Só eu, agora esse ano passado, dois jovens, não tão jovens, mas jornalistas que faziam assessoria, foram assassinados pelo seu parceiro de sexo. É verdade. Os dois foram assassinados por gente que gostava do babado também.
E o nosso outro telespectador pergunta, vocês sabem qual é o país que mais mata heterossexuais no mundo? É o Brasil. E faz um comparativo. Mas, na verdade, os heterossexuais não morrem por ser heterossexual. E o problema da morte do homossexual é exatamente porque ele é homossexual, ou porque ela é mulher, ou porque ele é negro. São essas mortes, essa é a diferença. Ninguém vai matar, eu vou te matar porque tu é heterossexual, não, agora eu vou te matar. Não é isso, isso não existe, não existe isso. Aí é que tá o preconceito, aí, claro, daí são diferentes visões de quem diz que não pode ser a mesma coisa, racismo é uma coisa, homofobia é outra coisa, mas não se pode comparar a homofobia com a heterossexualidade, dizendo que os heterossexuais morrem por ser heterossexual. Olha aqui, ó, falando... Daqui a pouco, quando eu matar um japonês, vai ter a lei também que... Criminalização da homofobia. Criminalização dos asiáticos. Asiaticofobia. Tá bom. Boa noite, amigos da bancada. Meu modesto entendimento, diz a dona Denise de Bagé. A criminalização da homofobia remete às questões econômicas, ou seja, abrirá caminho para o ingresso na justiça reivindicando o pagamento de indenização pecuniária por pressuposto crime contra uma minoria que muitas vezes optou por essa condição. Que é uma coisa que a gente disse aqui. Vai virar um negócio milionário. As agressões relatadas pela Ana devem sim ser rechaçadas e com certeza também deve existir lei para isso. Saudações, Denise de Bagé. Eu só não concordo muito com a Denise porque ela fala que a pessoa acaba optando. As pessoas, né, principalmente os homossexuais, eu conheço muitos e falam que até nos criticaram, em certa oportunidade me criticaram porque eu usei a questão opção, escolha. Não é uma escolha, a pessoa já nasce assim, a pessoa já nasce amando uma pessoa do mesmo sexo, ela não optou por um pouco controverso se manifestar. Com relação, quer dizer, é bem controverso, né? Eu escutei uma... Não é um pouco, é muito. Mas não é causar um pouco, é muito. Eu acredito que exista nas duas coisas. E eu escutei a forma certa de chamar identidade de gênero. Identidade de gênero é aquela pessoa que já não se vê na identidade que nasceu, né? Nasceu mulher, mas não se enxerga mulher. Então tem isso desde sempre. Mas eu vejo uma juventude que gosta de provar muito também. É verdade. Que gosta de estar com meninas e gosta de estar com meninos. E que isso se torna... E não porque nasceu assim. Isso aí é sacanagem pura. Não tô dizendo que é sacanagem, é verdade. Pra mim o nome é esse. Na real é esse. Não tô dizendo que é sacanagem. Blá, blá, blá. Tô dizendo que a pessoa gosta de menino e de menina, pô. Essa é sacanagem pura. Então assume alguma operação. Para aí. Mas é o LGBT, é bissexual. Não, para aí. O bissexual também lá existe. Lá na Europa, então. Cada um casa... O casamento de sexo oposto, cada um vai do... Igual como é que tá. Aqui no Brasil, não. Um se veste de mulher e o outro de homem. Eu acho que é um circo. Dona Magda, o que espanta não é a escolha, é gostar de um, gostar de outro, ou gostar dos dois. É isso incomodar outro. É isso que a Carla disse desde o início. Cada um gosta de quantos quiser, da forma que quiser. Exatamente. Quiser, o que nos espanta é exatamente por que te dá prazer me incomoda. Quando na verdade eu posso fazer. E eu posso ficar com menino, com menina, a decisão é minha, né? Agora tem uma telespectadora... Já ficou com menino? Olha, dona Magda, eu tenho um currículo a justificar ao longo dessa carreira, dona Magda. E tu, Vitória, já ficou com menino? Não. Tá bom. A Janete, aqui de Alvorada, diz que o filho dela foi abordado por um homossexual e ele é heterossexual e disse que não gostaria, né, da abordagem e que esse homossexual não aceitou e acabou agredindo verbalmente. Isso também acontece, gente, mas isso também é outra ponta do iceberg. Nós tivemos um assassinato na Praça da Matriz exatamente nesses termos. Olha o que aconteceu na Associação Leopoldino Juvenil no casamento ano passado. No casamento. Homofobia, que tinha 2 rapazes homossexuais que estavam se comportando de forma inadequada. E aí chamaram a atenção, é homofobia, não sei o quê. Então, isso aí vai virar um negócio, vai virar uma indústria que vocês vão ver. É que nem o tal de racismo. O racismo existe, tem que ser combatido. Mas tem uma indústria por trás disso brutal. As ONGs de defesa das minorias negras. Explica mais uma vez, Vitorino. Só explicou 5 vezes. Então, Vitorino, explica mais uma vez. Esse papo. Esse papo eu não quero entrar. Ué, não entra. Tanto papo é porque ele vai se aprofundar e vai provocar. Eu conheço ele, vai provocar. Então eu vou acabar com ele agora. Presta atenção. Boa noite, Magda. Eu, como telespectador antigo do programa,
Me vejo na obrigação de reclamar e pedir a interferência desta brilhante comandante no tempo de participação do Vitorino. Quando ele fala, todos escutam. Quando alguém tem opinião diferente da dele, até mesmo contigo, Magda, ele leva na gozação desrespeitando os colegas. E é o que mais fala no programa. Adivinha de quem é esse e-mail? Quem? Lite. Do Dilon Camilo. Sim, ele mandou um negócio aqui me xingando também. Ô, Dilon, assim, ó. Não xinga. É bom esse Dilon. Ô, Dilon, vamos combinar uma coisa? Você é um socialista, um comunista, tem um pensamento que discorda de mim. Então faz assim, respeita a mim como eu respeito a você. Dá opinião sobre os temas, mas me esquece, tá? Como disse o Ruschel, me erra um pouquinho. Ele não pode. O cara vê no Facebook, mensagem pra Magda, o cara enche o saco todo o programa e a Magda lê. Sabe quem é essa vergonha? É ela. Claro. É uma acusação. Você é cúmplice do Dilon. É uma acusação. Você é cúmplice. Agora eu tô com o Chicão. A acusação é pra nossa comandante. Falam de mim, Você é eu leio cúmplice, de né? todo mundo. Mas não precisa ler desse cara todo dia. Posso então acalmar o Vitorino? Pode. A Tem outro que Mara fala Vasconcelos mal. atravessa O Vitorino gosta quando fala mal dos outros dele, ele não gosta. Mas sempre o mesmo, a mesma coisa, enche o saco. Não é porque ele mandou pra ti. Não, ele mandou, botou Agora, no como é Facebook que ele- da Pampa. Que feia a Botou no palavra. Facebook da Pampa. Ele tá entrando Então, aqui. tu não tem nada que ficar eu vou lá mexendo. ver Ele tá o Facebook mexendo da na Pampa. Pampa. Estão proibidos de Ai, Botou no Facebook da Pampa. Você tem que participar do programa, não é olhar o Facebook da Pampa. Não, mas eu tenho que ver quem é que tá me xingando. Então, Mara tu vai ver, na Vasconcelos. saída do programa hoje que vai te acontecer. A Mara Vasconcelos fala Vai que ver. ama a gente, eu amo vocês aqui, nós temos um carinho muito especial, é pelo Vitorino. Eita, mulherada inteligente, bonita e os rapazes estão de parabéns. A Dani fala aqui, a Daniela Weber, fala, adoro esse programa, Magda, és uma deusa, está linda demais, abraço para todos vocês da meio bancada. gorducha, mas vamos. O Lari Oliveira, ele fala, os americanos não são amigos de ninguém, não esqueçam disso, porque eles sempre defendem o lado deles. Até aqui a Giza Medeiros, ela fala, adoramos vocês, é o melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul, abraço para todos. Não esqueça de seguir a gente no @atualidades.pampa lá no Instagram. E um dos grandes méritos deste programa é porque a gente lê os e-mails que elogiam e os e-mails que criticam. É verdade. Porque aqui ninguém é É hipócrita. verdade. A mas gente é por não mesmo- agrada todo mundo. Mas é pro mesmo cara. Não. Ele nunca tinha escrito um e-mail como esse. Não vem com essa. O cara me xinga todo o Vitorino programa. respeita a Ô, dona Gustavo Magda, Vitorino, a verdade é essa. O Chicão, tu falou meia hora. O Chicão te interpelou, tu falou junto com ele. Não. É exatamente isso que eu faço. Eu ouvi ele falar. Não, depois que nós brigamos. Depois que ele falou, eu falei. Não, depois que nós brigamos. Tu quer olhar a reprise? Eu sempre olho. Vai olhar a reprise pra Eu tu sempre ver. olho a meia Tu noite. deitou falação 15 minutos, depois quando os outros... quando os outros começam a falar, tu acha Eu ruim? fui um injustiçado. Tu é sempre injustiçado, até porque perdeu os Depois vai ter cabelos. reunião do SOI. Não, tu não vai mais pro SOI agora. O SOI vem até nós. Vem até nós. O SOI, tu vai ver o SOI no final do programa hoje. Eu não posso ficar pra trás, tem que curtir os telespectadores Não da pode. Atualidades Pampa no Facebook. Não pode. Não pensam mal da gente, a Vocês gente não tá todos olhando. vão ser interpelados pelo SOI. É. Vocês então eu não acho estão muito aqui bom. para responder Magda, o Atualidades Sabe Pampa. quem que tá Vão se para formando? casa Tá se responder. formando um time na bancada aqui que fica, fica prestigiando ali os coisas para fazer média com os nossos telespectadores. Daí nós ficamos pra trás a gente agora. fica para trás. Agora eu vou começar a curtir. Eu não Eu faço só ninguém, não pode ler, só que a gente tem que chamar a atenção. Pessoal, para telespectador, Mas Magda sabe. o Facebook do Atualidades Pampa é aberto a todos Mas nós. a gente tá prestando atenção no programa. Não, mas e a gente não está pode dizendo ficar. que agora, aqui, Não é a hora. neste momento, você tem um compromisso com o telespectador. Aqui e agora. Aqui e agora, homem de sapato branco. Muito bem. Tem um compromisso Faleceu, com as pessoas. Faleceu, né? Gil Gomes, né? Sim. Eu não sei se morreu, mas enterraram ele. Enterraram ele. Posso atender o telefone, dona Magda? Não, claro que eu não. quero mandar Tu um não beijo, pode acabou de atender o falar telefone, disso. tu não pode mascar chiclete, tu não pode... Tudo aquilo que tu faz. Tu não pode comer bala. Então você é um nada a ver do CPF. Aqui não. Você é um ratão, então. Tu pode fazer tudo isso sem receber. Tá, mas se eu tô aqui, tô Não, recebendo. tu tá aqui... Não, pois, mas para participar do programa, não para atender telefone. Mas o Vitorino atende. Não. Ele atende, tem um... Pode fazer Aí vou defender o Vitorino, não verdade. atende não. Não é verdade. Atender telefone eu não atendo. O máximo que eu respondo é as ofensas aqui, eles me xingam e tal. Eu só respondo quem me xinga.
Aliás, um abraço pra Simone Krug, falando quem é aqui, porque ela fala que ranço essa Ana, em que mundo ela vive. Homicídio é homicídio, isso aí, ó, independente tem que ler. do gênero. Acha que enchendo linguiça com leis novas vai mudar a cabeça dos preconceituosos. Acorda pra mim. Então, daqui a pouquinho eu vou dormir, mas nesse momento tô acordado. Um abraço pra senhora. Muito obrigada pela sua participação. Dá um abraço na palavra preconceito, porque as pessoas às vezes me ofendem na rua. E aí, careca, de olho verde, como é que é o artista? E Barata aí, branca, é um barata preconceito branca. que estão fazendo comigo. Barata branca. É um bullying. Tu pode achar que sim. Vamos Eu entrar levo na com... boa. Vamos Mas entrar é que com... tem aquela marchinha de carnaval. É dos carecas que elas gostam mais. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Terminamos o nosso programa. Terminamos o nosso programa. Desculpa, mas é assim. Até na hora de dizer boa noite, durmam bem. Amanhã a gente se encontra logo depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.